Bom dia, revisão de matemática. Hoje nós vamos falar sobre valores absolutos e relativos, ordens dos números, classe, tá bom? Então aqui na questão número 1 tá assim, ó, o quadro, coloque o quadro abaixo, no caso seria coloque no quadro abaixo, dando os valores absolutos e valores relativos dos algarismos sublinhados. Eu botei aqui entre parênteses VA e VR para toda vez que vocês virem isso, vocês saberem que a gente está falando de valor relativo e absoluto. Então, aqui, nesse primeiro número desse quadro, eu tenho o número 4.872.432. Então, eu grifei o número 4. Eu quero saber qual é o valor absoluto e o valor relativo deste algarismo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que valor absoluto é o valor que é o algarismo que aparece. Se for 0 é 0, se for 2 é 2, se for 5 é 5, tá? Então, o valor absoluto deste número vai ser 4, ok? Agora, o valor relativo vai depender de onde ele está, tá? Em qual é a posição dele. Então, aqui a posição dele, primeiro que ele está na classe do milhão. E aqui ele está na casinha da unidade, então ele é unidade de milhão. E a melhor forma de eu saber o valor relativo de um algarismo é ler. Então aqui eu tenho 4 milhões. Então esse é o valor relativo dele. Ele vale 4 milhões. Pronto, tá aqui. Essa é a resposta, tá bom? Então eu vou observar cada algarismo grifado, vou identificar o valor absoluto, que vai ser o algarismo que vai aparecer. E o valor relativo depende de onde ele está, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão está pedindo assim, ó, dê o valor relativo do algarismo sublinhado e a ordem que ele ocupa. Então vamos lá, aqui eu tenho o número 4.784, valor relativo, depende da posição dele. Que número é esse? Quando eu leio eu já descubro, 4.000. Agora, qual é a ordem? A ordem eu vou contar de trás para frente. Então, aqui eu tenho primeira, segunda, terceira. Ele está na quarta ordem. E eu quero que vocês digam qual é essa ordem. A quarta ordem aqui seria o quê? Unidade de milhar. Então, eu vou escrever ali unidade de milhar. Pronto, tá? Vou fazer esse 196 aqui. Eu grifei o algarismo 9. Então, para eu achar o valor relativo, é só eu ler o número. Ele é 196. Então, o valor relativo dele é 90. Agora, eu vou contar para saber qual é a ordem dele. Primeira, segunda ordem. Então, ele é de segunda ordem. E a segunda ordem é qual casinha? É a casinha das dezenas. Então, eu vou escrever ali dezenas. Pronto. Não precisa escrever quarta ordem barra unidade de milhar. Só quarta, segunda, porque aqui a gente já sabe que é a coluninha da ordem, tá bom? Então, assim que a gente resolve a segunda questão. Terceira questão. Do número 8.637, escreva o algarismo de maior valor absoluto. Lembrando, valor absoluto é o algarismo que a gente está vendo. Então, entre 8, 6, 3 e 5, vocês vão me dizer qual deles é o maior, porque esse é o valor absoluto, tá? E agora, na letra B, vocês já vão me dizer qual é o menor, tá? Lembrando que quais são os algarismos que aparecem aqui? 8, 6, 3 e 5. Então, desses 4 algarismos, na letra A você vai ver qual é o maior, na letra B você vai ver qual é o menor. Agora, na letra C e na letra D, a gente vai trabalhar com valor relativo. Depende do lugar onde ele está. Então, você vai me dizer qual é o algarismo de maior valor relativo. Qual é o maior de valor relativo? Automaticamente é o que está ocupando a casinha mais alta, tá? E na letra D, qual é o menor? Então, automaticamente, ele vai estar na casinha mais baixa, no de valor mais baixo. Lembrando que a gente conta de trás para frente, tá? E aqui agora está pedindo na letra E o valor relativo do algarismo 6, o relativo, quanto que ele vale? Na F, o valor relativo do 3, você vai dizer quanto que ele vale.
E no G, qual é o valor relativo do algarismo 8? Também você vai dizer quanto ele vale, tá? Agora, na quarta questão, vem falando, em cada caso, qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, você vai vir aqui contabilizando. Lembrando que as classes, elas mudam de 3 em 3. Todas elas têm unidade, dezena e centena. E nisso que vai mudando de classe, ele ganha tipo um sobrenome. Na primeira classe, ele é unidade, dezena e centena. Já para a próxima classe, que é a classe do milhar, ele vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pulou para a próxima classe, o de milhão. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Lembrando que os três nomes são os mesmos, unidade, dezena, centena. Só que nisso que ele vai pulando de classe, ele ganha o sobrenome de milhar, ou sobrenome de milhão, ou sobrenome de bilhão, ou de trilhão, tá bom? Isso aqui já é conhecido de vocês. Então, vocês vão contando de trás para frente para achar as dezenas de milhar. E vai dizer, por exemplo, aqui, ó, nesse número 476.328, eu vou contar unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Qual é o algarismo que está aqui na dezena de milhar? Quem pode me dizer? Tá apontado para ele. 7. Isso, então vou vir aqui e vou botar 7. Só isso. Eu vou identificar qual é o algarismo que está na casinha da dezena de milhar. Agora vamos para a quinta questão. Represente o número. A gente sabe que de vez em quando a gente trabalha com a decomposição. Eu dou, por exemplo, 253. E eu vou decompor 200 mais 50 mais 3. Ou eu posso dizer... Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. 253. Eu posso decompor 200 mais 50 mais 3, tá certo? Ou posso decompor também o 253 da seguinte forma. Eu digo que ali eu tenho 2 centenas, 5 dezenas e 3 unidades, tá? Essa também é a decomposição. Só que aqui tá o contrário. Aqui tá com a decomposição para vocês montarem o número, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma unidade de milhar, 5 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. Seria como se eu estivesse fazendo a seguinte continha, ó. Uma unidade de milhar é 1000, mais 5 centenas, 500, mais 9 dezenas, 90, mais 7 unidades. É como se eu estivesse fazendo essa continha aqui, de mais. Então, qual o número que eu vou ter aqui? 1597. Esse é o número, tá? Você só tem que tomar cuidado que às vezes pula-se alguma casinha. Então, vou dar outro exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho, ó, 7.401. Olha aqui. Como que eu vou decompor esse número de acordo aqui, escrevendo as ordens? Eu vou botar que eu tenho 7 unidades de milhar, 4 centenas e 1 unidade. Eu não preciso dizer que eu tenho 0 dezenas, tá, gente? Eu não preciso dizer. Então, assim fica a decomposição desses números e eu agora dei o contrário, tá bom? E aí vocês vão descobrir qual é o número da letra B e o número da letra C. Agora aqui na sexta questão, por quantas ordens e classes são formados esses números? Vamos aqui, eu tenho 8.009, tá? Eu tenho 8.009. Primeiro eu pergunto, quantas classes esse número tem? Quem pode me responder? Quantas classes? 4. No, classes. 3. Não, classes. 2. Isso, eu tenho 2 classes. E quantas ordens eu tenho? 4. Isso, 4 ordens. Pronto, é isso que eu fiz. Vamos lembrar, ordem é cada algarismo que aparece. Então, eu contei aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ordens.
Porém, a classe, ele é dividido de 3 em 3. Juntou 3, uma classe. Aí pulou para a próxima, aí é outra classe. Geralmente, a gente divide assim, ó, pelo pontinho, porque vai de 3 em 3. Então, aqui eu tenho essa primeira classe, que é a classe simples, e tô entrando na classe do milhar. É isso que vocês vão descobrir aqui nos números restantes. E por último aqui, na sétima questão. Do número 28.596.473, escreva. Vocês vão olhar esse número e vão me dizer na letra A qual é o algarismo que está na ordem das unidades, qual é o algarismo que está na ordem da dezena, qual é a ordem que o número 4 está, em que ordem ele está. Na letra D, em que ordem está o número 9? E na letra E, em que ordem está o algarismo 2, tá? Vocês viram que aqui primeiro a gente começou dizendo o nome das ordens, agora eu fiz o contrário. Eu dei o número e vocês vão me dizer em que ordem ele está. E por último, vocês vão escrever esse número aqui como a gente lê. Eu até li ele no início da explicação só para dar uma colinha para vocês, tá bom? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer sozinhos e depois a gente retorna corrigindo.